Mesmo que eu ande por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazes transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Olha que verdade maravilhosa. Aqui diz que Ele é o nosso pastor, Ele nos guia, e mesmo quando nós andamos por lugares de trevas, entenda uma coisa: você não está nas trevas, amém? Eu e você não estamos nesse lugar, mas o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, e muitas vezes passamos por situações, passamos por circunstâncias aonde parecem como trevas, parece como noite, mas no nosso Jesus, com o nosso pastor, Ele nos guia, e Ele não nos faz permanecer nesse lugar. Esse lugar não é nosso, amém? Nunca diga: a doença é o meu lugar. Nunca diga: essa situação é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, isso daqui é para sempre. Não é. Não é. Não é. E fora das circunstâncias terrenas, não vamos pensar agora naquilo que nós podemos tocar. Vamos pensar em algo superior, que é espiritual, que está além disso aqui, amém? Foi isso que o nosso Jesus conquistou para nós: verdadeira paz, verdadeira alegria em Cristo Jesus. Sabe como? Faz assim comigo: ungindo a minha cabeça com óleo, com o Espírito Santo. Agora eu tenho o Espírito Santo. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, você é feliz, você é alegre, você tem paz, você tem o amor. A paz, o amor, a alegria, a justiça, tudo isso não vem por causa de coisas naturais. Quantos entendem isso? Por isso que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo. Nós não temos medo, amém? As coisas à nossa volta podem estar difíceis, mas nós não temos medo. E por que nós não temos medo? Porque Ele nos ungiu, porque Ele colocou em nós o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e é esse Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. A pessoa que não tem o Espírito Santo não é filho, ela está em dúvida. Mas nós não temos dúvida, nós não temos medo, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Toma o seu lugar rapidamente, pode se sentar. Eu gostaria de te falar uma coisa: somente o Filho pode revelar o Pai. Somente o Filho pode revelar o Pai. Se as pessoas chegassem aqui e falassem: ah, você conhece o Robson? Ah, ele gosta disso, gosta daquilo e tal. Isso aponta para o Robson, mas isso não tem o poder de revelar o Robson. Se alguém chegasse aqui e falasse: ah, você conhece o Cláudio? Ah, ele tem essa altura, tem essa cor de cabelo, é casado com a Vanessa. Isso pode apontar quem o Cláudio é, mas não tem o poder de revelar. Só que se eu pegar o Gabriel, fizer um teste de DNA, o DNA revela que ele é filho do Robson. O Davi fizer um teste de DNA, revela que o Davi é filho do Cláudio. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Somente o Filho tem o poder e a autoridade para revelar quem o Pai é. E você tem noção de que eu e você fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus? Somente eu e você temos o poder e a autoridade aqui na terra de revelar quem o Pai é. Muitas pessoas dizem: ah, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no mar, no sol.
Essas coisas apontam para quem Deus é. Eu vejo o universo, eu vejo os astros. Essas coisas apontam para quem Deus é. A única coisa que tem o poder e a autoridade de revelar o Pai na terra, faz assim: somos nós, filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós não tememos mal algum, amém? Abra as suas mãos onde você está. Se você está com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, pega na mão dele, pega na mão dela. Vamos declarar a verdade de Deus sobre as nossas casas, sobre a nossa vida, amém? Pai Celestial, eu te agradeço nessa manhã, porque Tu és o nosso Pai, porque nós somos Teus filhos, nós não estamos órfãos. Obrigado, Pai Celestial, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos ansiosos e preocupados, não. Essa não é a vida que Tu tens para nós. Nós estamos seguros, mesmo quando passamos por momentos de vale, por momentos de tribulação, por momentos de circunstância. Tu estás conosco. E nós não temos medo, porque sabemos que somos Teus filhos, sabemos que não estamos mais em dívida, sabemos que já somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que temos a paz, o amor, a alegria, sabemos que temos uma herança, somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros de Deus, nós sabemos disso. Por isso, Pai, agora eu oro por cada família aqui, eu oro por cada casamento aqui. Deus, eu digo que não existe separação, não existe divórcio no nosso meio. Pai, eu declaro a unidade dos casamentos, dos casais. Deus, eu declaro esposas, mulheres sábias que edificam o seu lar, mulheres que edificam os seus maridos, que edificam os seus filhos, que nutrem a sua casa. Deus, eu declaro homens, maridos que sustentam a sua casa, que provêm para a sua casa como homens, como chefes do lar, como cabeças. Deus, eu declaro a direção sobre os homens. Pai, em nome de Jesus, que não haja medo, que não haja vergonha, mas que o Teu Espírito venha trazer ousadia. Deus, e nesse momento nós quebramos todo o laço do mal que tenta trazer dúvida na nossa mente, que tenta colocar mentira na nossa mente. Deus, nós sabemos que o peso do pecado já foi pago, que já foi levado, que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Por isso agora nós temos poder e autoridade para declarar: no nosso meio não existe mais violência, ira. Nós quebramos agora todo o espírito de morte, de doença. Nós dizemos: doença, sai agora. Enfermidade, sai agora do nosso meio. Nós dizemos: espírito de divisão, saia do nosso meio. Nós declaramos em nome de Jesus: espíritos malignos de imoralidade sexual, espíritos malignos de avareza, de orgulho, saiam agora. Espírito de tristeza, de depressão, sai agora. Vocês não têm poder sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos. Nós declaramos Jesus, a luz de Deus. Nós declaramos o Teu Espírito sobre nós. Nós somos ungidos por Ti, Pai. Nós, em nome de Jesus, fortalecemos as famílias nessa manhã. Nós fortalecemos aquele que está cansado. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que a Tua palavra ela é suficiente para nos trazer coragem, para nos trazer ousadia, para levantar a nossa cabeça. Pai, nós não somos daqueles que acreditam nas mentiras do diabo, que duvidam, que deixam a incredulidade entrar, não. Nós somos daqueles que creem. Nós somos justos, o justo viverá pela fé. Obrigado, Pai Celestial, porque nós temos Jesus. Você nos deu a vida abundante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, amém, amém. Você tem aí na sua cadeira, na frente da cadeira, um QR Code, também vai estar sendo colocado aqui as formas de você contribuir com a Domo, né? Você pode estar contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, com o que você quiser para os projetos. Nós temos aqui do lado, você já está acompanhando com a gente está quase finalizando a área Kids, e eu gostaria de te convocar para essa semana, você que faz parte ali do grupo de transmissão do WhatsApp da Domo. Essa semana nós vamos fazer um mutirão aqui. A gente vai fazer uma limpeza no chão, vamos fazer uma limpeza no Kids, vamos contratar uma caçamba para jogar também todos os entulhos, para avançar na obra. Então a gente vai enviar uma mensagem, aqueles que quiserem ajudar, aqueles que quiserem
estar servindo nessa semana, então são muito bem-vindos. E logo, logo nós estaremos ali já avançando, né? Cada domingo, cada semana estamos avançando mais e mais e mais. Estamos muito felizes, amém? Gostaria de liberar as crianças para o seu tempo infantil. Você pode ir. Amém, querido? Você está com seu coração aberto para receber a palavra de Deus? Amém? Vamos receber então a palavra de Deus. Vamos continuar sendo abençoados por Jesus nessa manhã. Amém? Bom dia, bom dia. Vamos orar para nós começarmos? Vou pedir para que à medida que as crianças estão saindo agora, você possa se sentar e possa agora no seu lugar fechar os seus olhos, para que nós possamos nos concentrar na palavra, naquilo que o Espírito quer ministrar aos nossos corações. Feche seus olhos no seu lugar agora. Espírito Santo, nós oramos nesse momento como igreja, nós oramos aqui juntos em unidade, para que você revele a palavra de Jesus aos nossos corações. Nós não queremos palavras de persuasão humana, nós não queremos um conhecimento humano e terreno, mas nós queremos o conhecimento da verdade, o conhecimento que vem de Jesus. A tua palavra diz que Jesus enviaria o conselheiro, aquele que nos lembraria de todas as coisas que ele ensinou. Por isso que a nossa oração é que nós possamos receber de você, Espírito Santo, que nós possamos aprender com você, Espírito Santo. Aquilo que está oculto aos sábios desse mundo, aquilo que está oculto aos reis dessa terra, é desvendado aos filhos de Deus. Nós sabemos que isso não vem por um esforço humano, isso não vem por uma teologia humana, mas isso é recebido pelo Espírito de Deus. Por isso nós declaramos agora o nosso coração, a nossa mente abertos às verdades espirituais. E por isso que nós declaramos também que toda tentativa de Satanás de trazer confusão no nosso meio é quebrado nesse momento. Todo espírito que tenta trazer ansiedade, que tenta trazer preocupação, todo espírito agora que tenta trazer até mesmo um sono, nós declaramos que saia desse lugar. Eu declaro o nosso espírito aberto para receber as verdades espirituais. Eu declaro agora que nós vamos receber um alimento que ele é sólido, um alimento que ele é vivo. Nós declaramos que nós estamos recebendo a tua palavra, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra juntas, medulas, que penetra a nossa alma. Nós declaramos agora a nossa alma se submetendo a essas verdades espirituais. Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós não somos guiados pela nossa alma, muito menos pelo nosso corpo, mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O teu Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é nessa conexão do Espírito de Deus com o nosso Espírito que nós agora recebemos essas verdades espirituais. Nós declaramos que aquilo que nós vivemos nessa semana, situações boas ou ruins, elas não interferem agora naquilo que nós vamos receber. Elas não interferem agora na posição que nós temos em Cristo Jesus para receber essas verdades. Nós não somos mais ou menos por aquilo que nós fizemos ao longo da semana ou nos últimos anos da nossa vida. Mas a nossa posição, ela está assegurada por aquilo que Cristo fez por nós. E agora nós podemos receber de tudo aquilo que Cristo fez. Em nome de Jesus.
é importante que nós oremos para receber a palavra de Deus. Porque se nós ouvimos da palavra de Deus, sem submeter o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito para essas verdades espirituais, a palavra ela só mexe com o nosso intelectual. E embora o próprio Espírito ele utilize daquilo que está na nossa mente, aquilo que foi guardado da palavra, se aquilo que está em nós é meramente intelectual e vem de um conhecimento humano e terreno, isso não pode produzir frutos eternos, isso não pode produzir frutos espirituais e verdadeiros em nós. É por isso que uma mera teologia, dentro de uma intelectualidade, mas que não foi transformada pelo Espírito, não foi vivificada pelo Espírito, não transforma de fato as nossas atitudes, o nosso viver. Não tem poder sobre o nosso dia a dia. Pelo contrário, é simplesmente humano e terreno. Mas eu te pergunto, nós queremos viver algo que é humano e terreno ou algo que é espiritual? Espiritual. E para viver algo espiritual, nós precisamos submeter todas as verdades ao Espírito de Deus e submeter o nosso espírito a isso. Por isso que nós precisamos orar. Quando você for ler a sua Bíblia, quando você vier, eu quero começar a te encorajar a fazer isso. Quando você vier aqui para o domingo ou outros momentos que nós formos nos reunir, nos grupos pequenos, nós temos os grupos pequenos, né? Submeta aquilo que você vai receber ao Espírito de Deus e fala: Espírito Santo, eu quero me abrir para isso. Existe na nossa boca uma palavra de poder, existe uma autoridade que foi outorgada a nós. Essa autoridade não é somente para o mundo espiritual, né? Não é somente para principados e potestades nas regiões celestiais, mas essa autoridade é também para o nosso corpo e para a nossa alma. Porque o nosso corpo e a nossa alma, eles precisam entender o novo lugar onde eles estão. Quando nós estávamos mortos em pecados e delitos, nosso espírito ele estava morto, ele não tinha qualquer autoridade sobre o corpo e a alma. E aí nós vivíamos de acordo com os nossos sentimentos. Quem guiava os nossos dias, quem guiava o nosso andar, era a nossa alma e era o nosso corpo. Mas uma vez que nós recebemos a Cristo e nós somos vivificados com Ele, agora nós somos dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus, que se comunica com o nosso espírito. Só que a nossa alma e o nosso corpo, eles são rebeldes nesse processo. E nós já falamos algumas vezes nas últimas semanas que a nossa luta, quando Paulo está falando ali, né, a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, tem a ver justamente com isso. Enquanto o nosso corpo quer fazer algo, enquanto a nossa alma grita para fazer algo, o espírito quer fazer algo totalmente diferente. Eu não estou dizendo que é sempre assim. Só não vai ser assim, só vai ter um mesmo caminhar quando o corpo e a alma se submetem ao espírito. Mas existe essa luta que ela é meio que constante nas nossas vidas. Por que, Rafa? Por que ela é constante? Ela não acaba? Porque nós ainda não conhecemos de forma perfeita. Porque nós não fomos ainda plenamente aperfeiçoados em Cristo. Consegue entender? Por que ainda tem doença no teu corpo e no meu corpo? Porque nós não estamos com o corpo glorificado. É o Elias fala, né? É o agora, mas ainda não. Nós já recebemos dessas verdades. Nós declaramos elas sobre o nosso corpo. Por exemplo, quando você está enfermo, você fala: Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Mas o nosso corpo não foi plenamente glorificado. Nós já começamos a viver a eternidade? Já. Mas ainda não estamos vivendo ela na sua plenitude. Nós não estamos vivendo de forma completa. Alguns já conseguem viver mais do que outros. Isso é verdade? É. Por quê? Porque alguns já receberam de mais verdades espirituais do que outros. É assim. Mas todos nós estamos no processo. E se eu e você estamos no processo, a nossa alma precisa ouvir essas verdades e ela precisa aprender a concordar com essas verdades espirituais. Aí as coisas andam de uma forma diferente. O nosso corpo também. E aí Paulo fala, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Que maldição, diz ele. Por quê?
porque o corpo dele, a alma dele ainda estavam aprendendo a concordar com as verdades espirituais. O próprio Paulo, que foi, fenomenal. Do contrário, eu vou ressaltar novamente, do contrário, se nós não entendemos e não acessamos essas verdades espirituais, embora nós sejamos filhos por termos recebido a Cristo, nós continuamos a não viver pelo Espírito de Deus, mas pela nossa alma e nosso corpo. É por isso que nós vemos tantos filhos e filhas de Deus vivendo de uma forma desgraçada, vivendo em escravidão. Mas por que está vivendo em escravidão? E por que nós olhamos e falamos, poxa, mas isso aqui se diz filho de Deus, se diz crente, está vivendo dessa forma? Se diz crente, está vivendo dessa forma, mas ainda, na verdade, não está vivendo pelo Espírito de Deus, está vivendo pelo seu próprio esforço. E eu quis fazer essa introdução porque nós estamos começando hoje uma nova série, que vai durar em torno de uns 2 ou 3 meses, que entra na parte de Apocalipse. Então nós vamos começar a falar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós vamos começar a falar sobre aquilo que está por vir. Embora Apocalipse, segundo meu amigo Elias, eu concordo com ele, não tem a ver só sobre algo vindouro, mas tem a ver com passado, presente e futuro. Pegam todos esses momentos. Mas nós vamos entrar em Apocalipse. Para entrar em Apocalipse, eu quero ler esse primeiro texto com vocês, se puder colocar aí Elias ou Vitor. Nós vamos ler a parábola dos talentos. E aí eu vou pedir para você, para que você se concentre muito. Crianças, se não puderem ficar lá fora, eu vou pedir para ficar ali atrás. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Repita comigo, de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Então tem um senhor aqui. Esse senhor, ele é dono de muitas coisas, muitos bens. E antes de sair de viagem, ele chama os seus servos, que anteriormente eram escravos, mas agora são chamados de servos, para administrar os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e ao terceiro ele deu 1 talento. E a Bíblia diz, de acordo com a sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10.
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25, e desde o capítulo 24, Jesus ele conta algumas parábolas, ele traz alguns textos que os teólogos chamam de sermão escatológico. É uma série de textos em que Jesus ele está falando sobre a segunda vinda. A escatologia, ele está falando ali meio que do Apocalipse, é o Apocalipse nos Evangelhos. Ele está falando sobre o retorno dele. Se você olhar cronologicamente o momento em que Jesus fala isso, é provavelmente, segundo os estudiosos, na semana em que ele entra em Jerusalém. A grande entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que precede o momento de traição, de entrega de Jesus, em que ele é crucificado e depois ele ressuscita. Então note, Jesus, ele está em primeiro lugar preparando os discípulos dele para o momento em que ele iria sair, em que ele não estaria mais fisicamente em cena, em que os discípulos teoricamente estariam sozinhos. E aí ele conta algumas parábolas. Primeiro ele conta a parábola do servo bom e do servo mau. Depois ele conta a parábola das 10 virgens. E essas parábolas, elas têm uma ideia muito mais de vigilância e de atenção sobre a segunda vinda. Mas quando ele entra na terceira parábola, que é a parábola dos talentos, Jesus ele começa a falar sobre uma outra questão. Ele fala sobre a sua ida e a sua volta, mas ele fala sobre a administração daquilo que nós recebemos. Por que eu orei para a gente começar? Porque esse texto não tem como ser entendido de forma natural. Ou você entende ele de forma espiritual, ou você não entende bulhufas desse negócio. É só o Espírito que pode revelar. E aí eu vou falar uma coisa para você. A minha oração enquanto estava vindo para cá, no meu espírito estava orando. Eu sei que o Espírito Santo vai falar coisas diferentes para pessoas diferentes aqui. Tem coisas que você vai ouvir do Espírito agora, que você vai receber do Espírito, que é só para você. Tem coisas que é para todo mundo. Então se abra para aquilo que o Espírito quer falar para você. Você tem então o Senhor dessas terras, o dono desses bens, representado por Jesus. Jesus então, quando ele morre, ele vai para o Pai. E aqui é mais ou menos a ideia da ida desse Senhor em viagem. Mas antes de ele viajar, ele faz o quê? Ele confia os bens dele aos seus servos. Lembra que esses servos anteriormente eles eram o quê? Escravos. Escravo é dono de alguma coisa? Não. Escravo pode ter a mentalidade de dono? Não. Ele agora traz eles como servos para administrarem os seus bens. Então note, ele fala, eu vou de viagem, mas eu deixo os meus bens com vocês. E ele deu 5, ele deu 2 e ele deu 1. Note, a palavra talento no português, ela dá essa ideia de um talento literalmente que nós podemos ter, né? Uma habilidade. E nesse contexto, já foi interpretado muito esse texto como os talentos, habilidades que Deus nos deu. Não que não possa ser interpretado dessa forma, mas esse uso ele só aparece a partir do século XV, porque a palavra talento que é utilizado aqui na Bíblia não é sobre uma habilidade, mas é monetário. O talento ele era uma moeda, uma medida monetária que tinha na época. Então só para você entender, é claro que no contexto a gente pode trazer uma alegoria aqui, e uma interpretação para habilidades, não é isso? Mas quando Jesus fala, eu entreguei um talento, ele está entregando uma quantidade de dinheiro. Agora note, o talento, ele representava mais ou menos 6.000 dias de pagamento de um trabalhador comum da época. Isso equivale a aproximadamente 20 anos de trabalho. Então o cara que recebeu 5 talentos, ele tinha na mão dele o equivalente a 100 anos de trabalho de um trabalhador comum. O que recebeu 2 talentos tinha 40 anos de trabalho de um trabalhador comum. O que recebeu 1 talento tinha 20 anos de salário
de um trabalhador comum. Fez sentido? Então, primeiro eu pergunto para vocês, é pouco ou é muito o que esse senhor entregou? É muito. É muito, concorda comigo? Ele entregou para ser administrado. O que tinha 5, quando esse senhor retornou, ele falou, ó senhor, tem mais 5 aqui para você, tem 10 agora. O que tinha 2, a mesma coisa. Mas o que tinha 1 talento, ele não aplicou aquele talento. Ele não investiu aquilo que ele havia recebido. Ele não multiplicou, ele não frutificou daquilo que ele tinha recebido. Pelo contrário, ele vai e faz o quê? Ele enterra, ele guarda. E é isso que nós vamos entender ponto a ponto. Primeiro momento dessa parábola. Deus nos confiou coisas que devem ser, em primeiro lugar, multiplicadas. Presta atenção no texto de Gênesis. Elias vai depois explicar para vocês, mas para entender Apocalipse tem que ler Gênesis. Está tudo interligado. Olha só. Deus criando todas as coisas, tá? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a primeira coisa que Deus fala para o homem, Ele cria o homem, e Ele diz que o homem domine sobre a terra. Deus cria a terra e Ele fala para o homem dominar, ou seja, para o homem reinar sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Repita comigo, sejam férteis e multipliquem-se. De novo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E produzem o quê? Sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Presta atenção. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e Ele fala, fiquem deitados numa rede de férias. Foi isso que Deus falou? Não. Deus criou o homem, criou a mulher e falou, gente, agora vocês vão ficar num spa 5 estrelas, e vocês vão só, comer, encher o bucho, pegar o mar do Caribe. Foi isso que Deus falou? Em primeiro lugar, Ele falou para dominar, reinar. Em segundo lugar, Ele falou para fazer o quê? Multiplicar, ser fértil, multiplicar. Você acha que Jesus te resgatou para você ficar parado? Não. Deixa eu perguntar uma coisa. Tinha trabalho no Jardim do Éden, sim ou não? Tinha. Fala comigo, tinha. Tem trabalho agora depois de Jesus, sim ou não? Fala, tem. Claro que tem. Ah, Rafa, mas você mesmo já ensinou que Jesus, Ele terminou toda a obra dele, Ele se assentou à direita de Deus Pai, e Ele agora está no lugar de descanso. Ele sim, eu e você não. Por quê? Porque Ele deixou talentos para serem administrados, para serem multiplicados. Aí Deus Ele vai dar isso para Adão e para Eva. Eles têm que multiplicar. Nota que Ele cria um jardim, Ele cria árvores, e Ele diz para o homem, coma de tudo isso que tem aí. Mas Ele está falando que esses frutos têm o que também? Semente. Semente. Você já parou para pensar que Deus poderia ter criado fruto sem semente? Ele poderia, sim ou não? É óbvio que sim. Se Ele criou com semente, Ele criou por um objetivo. Porque você come, você pega a semente e faz o quê? Você planta. Quem come, inevitavelmente vai querer plantar. Quem recebe o alimento verdadeiro, inevitavelmente vai querer jorrar desse alimento para as outras pessoas também. Não tem como ficar parado. Não tem como você falar, eu estou comendo só para mim. Se come só para você, morre. Morre, porque não produz vida. Rafa, mas então nós temos que trabalhar? Tem, só que é um trabalho sem pesar. É um trabalho, aí que vem
a complexidade do negócio para nossa mente humana. Rafa, então eu tenho que me esforçar na obra de Deus. Não. Tá, mas você acabou de falar que tem que trabalhar, agora você está falando que não é para se esforçar? É. Como é que funciona isso? Leia a palavra. No jardim tinha suor antes do pecado? Então o homem trabalhava assim ou não? Mas era pesado? Quando você estava vivendo debaixo da lei, você tinha que fazer algumas coisas, sim ou não? Era pesado, sim ou não? É. Na graça não é. Não é que na graça você não faz, na graça você faz mais ainda. Mas você faz sem pesar. Você faz sem dificuldade. Não tem o suor. No entendimento que nós temos em Cristo agora, você vai para o teu trabalho e você recebe um salário. Mas não é pelo teu esforço, é por causa do talento que Deus te deu. Então, a loucura que nós temos aqui é justamente o fato que Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a semente, nós plantamos ela, mas o crescimento também depende de Deus, e a frutificação depende de Deus. Nós somos só participantes desse processo. Quem dá a semente e quem dá o crescimento é o próprio Deus. Por isso que quando vem um novo fruto, nós podemos pegar desse fruto, mas nós olhamos para ele e nós falamos: Deus, eu não tenho a ver com isso aqui, é sobre você. E eu posso chegar e falar assim: Deus, está aqui. Note que quando nós entendemos que aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, não vem de nós, mas vem do próprio Deus, sabe o que a gente faz? A gente coloca à disposição de Deus. Então quando você está trabalhando, você recebe um salário, mas você entende que você está recebendo aquilo porque Deus te deu, você não retém, mas se apresenta diante de Deus e fala: Deus, é teu, o que eu faço com isso aqui? E você vai aprender que Deus continua deixando a nossa mão para administrar, mas você nota que tem uma diferença grande. Você está com os talentos, mas está dizendo: Deus, o que eu faço com isso aqui? Por outro lado, se algumas coisas na nossa vida nós entendemos que fomos nós que produzimos e não Deus que nos deu, a gente não apresenta para Ele, a gente segura e a gente fala: não, fui eu que conquistei. Quem é pai e mãe aqui? Você acha que foi você que produziu teu filho ou Deus? Fui eu que fui lá e fiz. Desde o ventre da sua mãe, quem que gerou? Deus gerou. Então, se foi Deus que nos deu os nossos filhos, o que nós temos que fazer com os nossos filhos? Você chega aí, apresenta para Deus, fala: Deus, é teu. Sabe qual que é a nossa função como pais e mães? É administrar isso aqui que Deus nos deu. Nós só administramos. O que é o administrar os nossos filhos? Falar a verdade, ensinar o caminho da verdade para eles. Isso vai causar o que nos nossos filhos? Multiplicação. Aí quando o Senhor volta e Ele pergunta: o que você fez com o talento? Você fala: está aqui, ó, multipliquei. Tem eu e tem mais. Está entendendo o que é multiplicação? Você pegou o que é multiplicação? Deixa eu falar quem mais multiplicou. A mulher samaritana. Quando ela fica ali numa luta de beber daquela água, quem que tem água? Eu tenho, você é profeta, ou Jacó que tem, quem é que tem a água? Tomei da água que é Jesus. Você é o Messias, beleza, acreditei e recebi. Aí o que Jesus fala? Quando você beber da minha água, vai jorrar de você um rio. O que essa mulher vai e faz? Ela vai lá na comunidade com os samaritanos e ela fala daquilo que ela bebeu. Ela jorra aquilo que ela bebeu, e aquilo chama a atenção das pessoas e leva as pessoas até Jesus. O que é isso? Eu recebi, eu multipliquei. A parábola do bom samaritano. O samaritano que é Jesus, pega o homem que tinha sido assaltado, que estava quebrado lá na estrada, ele pega esse homem, ele leva até a hospedaria. Hospedaria, já ensinamos aqui, é o símbolo da igreja. Ele deixa na hospedaria, que é a igreja, um homem ferido. Mas ele deixa junto com aquele homem ferido o quê? Para a igreja, que é a hospedaria? Os denários. Ele deixa 2 denários. Ele deixa ali os talentos. Ele deixa ali o que a hospedaria precisava para ajudar aquele homem, para restaurar aquele homem. Agora, presta atenção. O que a hospedaria poderia fazer? Guardei no meu bolso, para mim mesmo, aquilo que o samaritano me deu.
Não vou usar para ajudar esse cara a melhorar. Aí quando o Senhor volta, aquele cara está o quê? Morto. Quem que vai ser cobrado? Hospedaria. Tá pegando o negócio? Você está pegando? O homem ia ser restaurado, mas por causa de quem? Por causa da igreja ou daquilo que o samaritano deu para a igreja? O samaritano deu para a igreja. Mas de quem era a responsabilidade de cuidar daquele homem? Da igreja. A responsabilidade era do samaritano? Era do samaritano? Então por que a gente está colocando responsabilidade em Jesus, que na verdade Jesus já nos deu? Por que a gente está falando para Jesus fazer algumas coisas que na verdade Ele disse para nós fazermos? Por que eu estou falando, Jesus, você tem que fazer isso aqui, quando na verdade Ele falou, não, mas eu disse para você fazer. Eu disse antes para você. Por que eu estou olhando para Jesus e pedindo coisas para Jesus, como se eu não tivesse elas? Ah, mas eu não estou vendo. É porque você enterrou. Está lá enterrado. Deus, mas está enterrado. E nós vamos dar conta. Ah, parece pesado. Não tem a ver com pesado ou leve, tem a ver com a verdade. Nós vamos dar conta disso. Como disse o tio Ben para o Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Aquilo que nós recebemos e aquilo que nós entendemos na maturidade que nós temos, nós somos responsáveis por. É por isso que Deus ele não é injusto, porque Ele dá quantias diferentes. Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2 e para outro Ele deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Você entendeu por que Deus deu mais para um do que para outros? Se você interpretar de uma forma natural, você vai falar assim, Deus tem preferência. Não, Deus não tem preferência. Deus na verdade Ele está sendo justo e bom, porque Ele está dando aquilo que nós conseguimos administrar. Se Deus tivesse dado a mesma quantidade para cada um, Ele estaria sendo injusto, porque Ele daria para mim e para você uma coisa que nós não temos a capacidade de administrar, que nós não temos a capacidade de multiplicar. Então se Deus está sendo justo e Ele está dando a cada um conforme a sua capacidade, significa que se em algum momento você não multiplicar, Deus não é o culpado da história, é você. Nossa, mas eu não conheço tanto, eu não fiz um estudo bíblico, eu não fiz teologia, eu não tenho meu MBA em livros apócrifos, eu não conheço todos os pais da igreja. Você vai ser julgado de acordo com o entendimento que você tem, a maturidade que você tem. Lembra que nós já pregamos algumas vezes, e eu sempre falo isso, que Deus ele ama a revelação que nós temos? Deus ele ama, e cada um de nós está num momento diferente de revelação de Deus, certo? Ele ama, mas Ele também vai cobrar dessa revelação e daquilo que Ele entregou para nós. Só voltando, Jesus ele está ensinando os discípulos dele a respeito da segunda vinda. Ele está falando, eu estou indo para o Pai. E por que Ele está alertando os discípulos dele? Porque inevitavelmente, quando Jesus fosse para os céus, os discípulos iam começar a andar sozinhos e iam começar a falar, Jesus está demorando, Jesus está demorando, Jesus está demorando, e a fé deles poderia desfalecer, falando, poxa, como Jesus está demorando. Então Jesus ele está ensinando aqui os discípulos dele a falar o quê? Se acalmem, esperem esperançosos pela minha vinda, mas enquanto isso vocês têm que trabalhar. Vocês agora são a extensão do reino aqui na terra. Está sobre vocês a autoridade de novo. Agora anota, presta atenção. Como que nós recebemos essa autoridade? Você viu que a autoridade tinha sido dada para Adão e para Eva, certo? Dominem, multipliquem-se, vocês vão ser férteis. Eles já tinham isso, eles tinham a multiplicação, eles tinham a fertilidade dentro deles, estava dentro deles, eles tinham tudo isso daí. Mas aí Adão e Eva pecam, eles caem. No momento em que eles caem, eles perderam a autoridade que eles tinham de domínio sobre a terra.
Ontem eu e a Ju vimos um filme de dinossauro e tal. Que, enfim, não é a Jurassic Park, é um outro. Bem ruinzinho até. Mas tinha lá os dinossauros. Aí eu tava pensando sobre isso. Os dinossauros, né? Todo mundo sabe, não existem mais, mas já existiram. Provavelmente, né, o homem, aí tem um monte de teoria científica. Eu não sou o cara para falar sobre isso com vocês, mas eu tenho as minhas teorias aqui, tá? Mas o ponto é que, antes da queda, provavelmente os dinossauros já estavam lá. O leão estava lá, estava toda essa galerinha lá. Só que o homem dominava sobre toda a criação. Então o que acontecia? Ele era atacado? Não, porque ele dominava. Como? Eu não sei. Eu não sei se era pela palavra, eu não sei como é que acontecia, mas ele dominava sobre toda a criação. Quando o homem cai, quando tem a queda, o homem para de dominar sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Entram as doenças, entra uma série de coisas. Para quem que foi agora o domínio? Quem que passou a dominar sobre a terra? O diabo. Note, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus ele é soberano. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Mas quem passou a administrar a terra foi o diabo. Porque Adão e Eva entregaram isso para ele. Está entendendo? Quando Jesus vem e ele está sendo tentado no deserto, o que acontece ali? O diabo chega para Jesus e fala: se você é o Filho de Deus, se você se prostrado me adorar, eu te darei autoridade sobre todos esses reinos. Eu te darei todos esses reinos. O diabo está mostrando todos os reinos da terra para Jesus. Ele fala: se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. E eu te dou porque a mim foi dado. Foi dado para mim, eu posso dar para você. Só que Jesus não faz isso. Mas Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, o que ele faz? Ele toma esse poder e essa autoridade que estava com quem? Com o diabo. E aí ele pega esse poder e essa autoridade e ele entrega para quem? Para a igreja. É para a igreja que ele entrega. Então eu te pergunto, presta atenção no Rafa. Por que você está esperando que os políticos mudem essa terra? Por que a tua esperança está quando tiver tal político, daí as coisas vão ser diferentes? Isso é simplesmente ridículo para quem é filho de Deus. Isso é ridículo para quem é filho de Deus. E olha as associações, eu vou fazer para você passo a passo, as associações que o nosso cérebro cria. Se eu tiver essa pessoa como presidente, a economia vai ser muito melhor, a partir daí a minha empresa vai prosperar, eu vou ter mais dinheiro e eu não vou passar por esses sofrimentos. Aí você não entendeu nada. Mas aqui na igreja, a gente fala: não, a minha confiança está em Deus, Deus é o meu provedor. Mas Deus é teu provedor, por que você está olhando para o político e esperando que a economia mude a partir dele? Você entende que às vezes nós replicamos algumas coisas, mas elas não são verdades em nós? Foi por isso que eu comecei a falar sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque se eu não entendo essa verdade espiritual, eu não recebo ela pela fé, e eu constantemente não me lembro dessa verdade, não me alimento entre os irmãos dessa verdade, eu vou viver a partir da minha alma, e a minha alma diz que eu dependo de pessoas. Embora eu tenha uma verdade que é espiritual no meu intelecto, me dizendo que eu dependo de Deus, mas eu não vivo dessa forma. Eu vivo de forma natural e terrena. Se meu chefe fosse assim, se a pessoa que está lá na empresa fosse assim, as coisas seriam diferentes. Então quem está no controle da sua vida são essas pessoas. Quem está no controle da sua vida? Jesus. Quem é que tem a autoridade verdadeira? Você. Você tem a autoridade verdadeira. Você tem dentro de você, na sua natureza, a capacidade de multiplicar, de abençoar, de frutificar. Você é a bênção. Deus diz para Abraão: sê tu uma bênção. Você é uma bênção. Você abençoa os lugares. Você leva a luz de Jesus aonde há escuridão.
é você. Não é o pastor, o profeta, o apóstolo. É também. Mas é você. Quando você entende e recebe essa verdade espiritual. Vamos continuar. Próximo texto. Presta atenção, presta atenção. Lembra, vou só retomar, lembra o que aquele cara que tinha um talento só, ele disse, tá? Lembra o que ele disse? Ele falou o seguinte: eu sabia que você era um Senhor muito severo, que colhe aonde não planta. Note, ele disse que tem medo daquele Senhor. Aquele servo que recebeu um talento, ele tem uma visão do Senhor dele a partir do medo. A partir do medo. Pega aqui, ó. Adão e Eva comem e caem, certo? Aí a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles passaram a ver que estavam nus e eles passam a se esconder de Deus. Lembra no jardim, eles tinham comunhão com Deus, mas agora eles passam a se esconder de Deus, com medo de Deus. Olha só. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Repita comigo: medo. Porque estava nu, por isso me escondi. Próximo. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Pega a sequência do negócio, como é que funciona, tá? Quando o pecado entra, primeira coisa, Deus não se esconde de nós por causa do pecado, nós nos escondemos de Deus. Quando o pecado entra, Deus não muda quem Ele é, nós passamos a ter uma visão distorcida a respeito de quem Deus é. Quando o pecado entra, nós passamos não mais a ter temor de Deus, mas nós passamos a ter medo de Deus, que são coisas diferentes. Eu deixo de ter reverência e eu passo a ter medo. Quando o pecado entra, esse medo ele vem e eu passo não somente a me esconder de Deus, como eu passo a julgar Deus. E eu passo a culpar Deus. O que Adão falou? Quando Deus falou: Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Você fez isso, Adão? Adão falou para Deus: sim, Deus, eu comi do fruto que você falou para não comer. Foi isso que ele respondeu? Não. Ele falou: foi a mulher que você me deu. Sabe o que Adão está falando para Deus? Você é culpado. Eu não pedi a mulher, você é culpado. Eu não comi do fruto da árvore, foi a mulher que você me deu. A situação está assim na minha vida porque você, Deus, fez isso. Porque você, Deus, fez aquilo. Medo. Nota que, naquele momento, a cultura e a natureza de escravidão, a natureza do pecado, tomaram conta de Adão. Aquele servo, embora ele tivesse saído de um lugar de escravidão, ele saiu de um lugar de escravidão, ele recebeu a palavra da verdade, ele passou a ter vida, mas ele ainda está se comportando como um escravo. Porque mesmo agora tendo os bens do seu Senhor, e não era pouco, mesmo agora tendo os bens do seu Senhor para administrar e para multiplicar, ele não entende que ele tem a capacidade de multiplicação. Ele não entende que ele é frutífero. Ele ainda tem uma mente de escravo. E ele não compreende que o Senhor dele já deu para ele tudo aquilo que ele precisa para que a coisa aconteça, para que a coisa se multiplique. Então, como ele tem uma visão distorcida do Senhor dele, ele tem medo do Senhor dele, ele automaticamente tem uma visão distorcida de quem ele é também. E ele fala: ó, eu não vou poder multiplicar esse negócio aqui. Então assim, ó, o Senhor saiu de viagem, deixou os bens dele comigo, mas é o seguinte: eu vou pegar o que eu recebi aqui e eu vou enterrar. E eu vou viver a minha vida da forma como eu já vivia antes.
Você consegue notar? Se aquele escravo, que antes não tinha nada, recebe agora um talento, que é uma coisa grande, é uma medida monetária grande, mas ele pega aquilo que ele acabou de receber. Então pensa, o cara era escravo, não tinha nada, agora ele tem muito, só que ele pega o muito e ele faz o quê? E ele enterra. Pergunto, qual o status que ele volta a ter? De escravo. É ou não é de escravo? É. Ele tem alguma coisa aqui? Não, está lá enterrado. Então ele consegue usufruir daquilo que o Senhor deu para ele? Não. Aí ele precisa de saúde, ele consegue pegar saúde? Não. Aí ele quer desfrutar de um bom casamento, mas ele consegue? Não, porque ele deixou o talento lá e ele está vivendo da forma como ele sabe viver, da forma como ele sempre viveu. Ele está vivendo com a antiga natureza. Embora ele tem a nova natureza. Ele tem a riqueza de Deus, mas ele não usa dessa riqueza. É por isso que nós temos tantos entre nós que vivem dessa forma. Porque embora tenham recebido todas as coisas, embora tenham recebido a nova natureza de Jesus, continuam a viver sem ela. Vivem a partir de uma velha perspectiva. E o pior, não multiplica. Para multiplicar, você tem que aplicar. Você concorda comigo? Ninguém multiplica sem aplicar. Então, Andrei, vem cá. Então presta atenção. Eu tenho a palavra de Deus. Eu recebi a Deus. E eu prego a palavra de Deus. E eu compartilho da verdade com o Andrei. O Andrei recebeu a palavra de Deus. E agora o Andrei prega a palavra de Deus. Quando o Senhor voltar e perguntar cadê os talentos, a gente vai de mão dada e fala, tinha um, mas agora tem 2. Entendeu? Tinha 5, mas agora tem 10. O que está acontecendo? Multiplicação. Eu estou multiplicando de algo que é meu? Eu estou multiplicando de algo que Deus me deu. E sabe qual que é a beleza? Pode ficar aqui. Sabe qual que é a beleza? Olha que engraçado. Olha que engraçado. Deus, ele fala o seguinte, chega o primeiro servo e apresenta, né? Ó, você me deu 5, tem mais 5 aqui, ó. Cheguei com 10 para você, multipliquei o que você me deu. Aí ele diz o quê? Servo bom e fiel. Você foi fiel no... Foi fiel no quê? Foi fiel no quê? No muito te colocarei. Mas peraí, ele não tinha ganhado 5 talentos? Não eram 100 anos de trabalho? Era pouco ou era muito? Depende. A Ana falou depende. Era muito para essa terra, mas é pouco para a eternidade. Aí o Senhor está numa outra perspectiva. Ele veio de uma outra perspectiva e falou, você foi fiel no pouco que eu te dei aqui, agora você vai ser colocado sobre o muito. O muito ele está falando do quê? Eternidade. O que é desfrutar do muito na eternidade? Aí vocês vão ouvir com o Gabriel e com o Elias. Larguei. Mas eu vou falar para vocês o que é a minha visão. Tem muitas interpretações e nós ainda, confesso, estamos amadurecendo sobre o que é a herança da eternidade. Mas eu vou falar o que eu tenho de visão. O que é o muito na eternidade? É eu desfrutar muito de Jesus. Não tem, porque assim, você concorda comigo? O que pode ter melhor do que Jesus? A rua de ouro é melhor do que Jesus? O banquete que vai ser servido é melhor do que Jesus? Não, obrigado. A melhor coisa que eu tenho é Jesus. E aí, eu vou deixar agora para o Espírito revelar, tá? Vou deixar para o Espírito revelar. Mas nota que o que tem 5 talentos, ele vem e apresenta os 10 talentos para o seu Senhor. Concorda comigo? Na teoria, o que a gente está imaginando? Que aquele senhor pegou e recolheu os 10 talentos para ele, certo? Ah, está aqui, eu estou apresentando, você recolhe. Mas não é isso que acontece. Porque ele apresentou 10 aqui. O que tinha 2 veio e apresentou 4. O que tinha 1 enterrou, quando ele vai apresentar, quando ele apresenta para Deus, ele fala, está aqui,
Só que Deus fala o quê? Retira dele e dá para o que tem mais. Você notou o que aconteceu? Deus me deu coisas. Eu multipliquei as coisas que Deus me deu. Só porque, como eu tenho a visão de que aquilo que eu recebi veio de Deus, eu vou e faço o quê? Apresento para o próprio Deus. Só que ele está falando o quê? Beleza, muito bom, servo bom e fiel. Continua. Então na eternidade vai ter uma continuação, parte 2. Porque aquele talento veio para cá. O que vai acontecer? Eu não sei. Vamos esperar depois. Mas existe ainda algo. Uma administração futura que vai acontecer. O começo está aqui, mas depois vem. Lembra aqueles que receberam a coroa em Apocalipse? Sabe o que eles fazem com a coroa? Eles pegam a coroa de reis, a coroa de sacerdote, e eles pegam e eles jogam aos pés de Jesus. Porque eles falam, aquilo que nós recebemos aqui, não tem valor comparado a você. Põe a mão no seu coração. Você recebeu algo de Deus. Em primeiro lugar, você recebeu a natureza do próprio Filho de Deus em você. Essa natureza deve ser multiplicada. Você recebeu sim dons. Esses dons devem ser multiplicados. Você recebeu a habilidade de multiplicar. Você recebeu a habilidade de frutificar. Você não está morto. Você não é morto. Você é vivo. E você tem um espírito que é um espírito vivificante atuando em você. Você é um gerador de vida. Você é um multiplicador de vida. Pode tirar a mão do seu coração. Agora, todas as coisas que nós temos e que nós recebemos vêm de quem? E elas devem voltar para quem? Para o Pai. Então pega o teu casamento e apresenta para Deus. Não apresenta o teu casamento para o psicólogo. Escuta o que eu estou te falando. A Ju sabe que eu sou contido em falar essas coisas. Presta muita atenção no que eu estou falando para não distorcer as minhas palavras. Eu não estou dizendo que você não deve e que você não pode, por exemplo, ir a psicólogo, ir a psiquiatra. Eu não sou contra nada disso, de forma alguma. Eles têm um talento e eles têm uma habilidade que foi dada por Deus. Por Deus. Mas escute o que eu estou te falando. Se esse psicólogo, esse psiquiatra não tem o Espírito de Deus ainda, ele só consegue tratar da tua alma. Ele não consegue tratar do teu espírito. Essa é a verdade, ponto final. Pode falar o que você quiser. É a verdade, ponto final. Não consegue. Se quer trabalhar o casamento de verdade, se quer trabalhar teus filhos de verdade, é no Espírito. E se é no Espírito, você tem que falar com o Espírito Santo. Você tem que falar com ele. Você pode falar com o pastor, com o profeta, pode falar? Pode. Mas ele só é um anunciador da verdade. Só que você já tem a verdade no próprio Espírito, fala você com o Espírito. O Espírito não habita em você? Fala com ele. Você deve procurar conselho? Sim, é bom. Você deve ser edificado pelos irmãos? Sim, é bom. Mas você tem o Espírito de Deus, fale com o Espírito de Deus. Pega o casamento que Deus te deu e entrega de volta para ele e fala, Deus, o que você quer fazer desse casamento? Pega a família que Deus te deu, os teus filhos, né? Porque a gente gosta de colocar na frase do para-choque do caminhão, família abençoada, Deus que me deu. Devolva para ele. Apresente a ele de novo. Note, quando você chegar e falar, Deus, aqui está minha família, ele não vai, ele vai falar, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Continua a administração disso aqui que eu te dei. Está entendendo? Pega o seu trabalho e fala, Deus, obrigado porque você me deu. Está aqui de volta. Pega a multiplicação daquilo que Deus te deu. Pega o teu dinheiro, que é onde dói. Pega o teu dinheiro e fala, Deus está aqui.
Está aqui, você me deu. Porque esses talentos, isso aqui que você me deu, isso aqui é pouco comparado com a eternidade. Você está entendendo? E daí tem gente falando, nossa, Deus multiplicou meus bens, hoje eu sou muito próspero e tal. Tá, primeiro, o que é prosperidade? Primeiro, o que é sucesso? Já vem aí que a interpretação já vem toda errada. Mas beleza, vamos combinar que, beleza, então você entendeu que Deus multiplicou o teu dinheiro. E o que você está fazendo com isso? Você está guardando no teu bolso? Não vale de nada. Servo mau e negligente, você está enterrando. Servo mau e negligente, você está enterrando. Consegue entender? Zaqueu tinha muitos bens, sim ou não? Só que Zaqueu recebeu algo superior. Quando ele tem um encontro com Jesus e ele recebe a Jesus, sabe o que ele faz com aquilo que é natural? Ele devolve daqueles que ele tinha roubado. Porque aquilo que era natural perdeu o valor para Zaqueu. Ele fala, como que eu vou ficar com isso aqui que é natural, quando o que eu recebi aqui é muito superior? Só se apega àquilo que é natural quem não enxergou a superioridade daquilo que recebeu em Cristo Jesus. Sempre você vai enxergar as coisas desse mundo como muito boas, quando na verdade você não entendeu aquilo que você recebeu de Jesus. E você só pode enxergar as coisas desse mundo como algo inferior, quando você entende aquilo que você recebeu de Jesus. Simples assim. Daí você pode pegar o Johnny, por exemplo, que vai chegar e vai falar, eu tenho uma empresa de portas, nós estamos construindo algo aqui para o Kids, nós já estamos construindo, na verdade, isso aqui tudo. Eu faço portas, eu tenho portas, estou dando as portas. Aí o Johnny vem e dá. O que ele estava? Ele está simplesmente multiplicando aquilo que Deus deu para ele. Eu não estou dizendo o quanto você deve fazer isso, o Espírito vai colocar no seu coração. Isso tem a ver de acordo com a capacidade de cada um. Sabe por que tem alguns que dão tudo e alguns que dão a parte? Porque alguns já têm a capacidade de dar tudo e alguns não têm ainda. É simples assim, de acordo com a sua capacidade. E aí você vai ver alguns que têm muito dando tudo, mas vivendo de forma superior a quem acha que tem muito, mas na verdade tem pouco. É mais ou menos assim. Último texto para nós encerrarmos. Presta atenção. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Segura por enquanto. Então primeiro ele fala, quem dá generosamente, colherá generosamente. Mas depois ele fala o quê? Cada um contribua conforme aquilo que colocou em seu, não com pesar. O que ele está falando? Ele está falando que contribuir generosamente não é algo quantitativo, é qualitativo. Você consegue entender? Então, se todos nós aqui temos 10 mil reais, ele não está falando que quem dá 10 mil reais vai semear mais do que quem deu 5 mil reais. Ele está dizendo, conforme a maturidade que você tem, conforme o que o Espírito colocou no seu coração, conforme a verdade que você recebeu, dê generosamente. Para um vai ser dar 10 mil, para outro vai ser dar 10 reais. Por isso que a mulher, quando dá algumas moedinhas, enquanto outros estão dando em abundância, Jesus olha e fala o quê? Ela deu mais do que todo mundo. Não é pela quantidade, é porque ela deu conforme aquilo que o Espírito tinha colocado no coração dela. Ela entregou conforme aquilo que o Espírito tinha colocado no coração dela. Ela submeteu conforme o que o Espírito colocou no coração dela. Aí o Espírito vem para você e fala o seguinte, ele te revela, olha, essa ira que você tem, submete a mim. Não desconta essa ira na tua esposa, não desconta essa ira no teu esposo, não desconta essa ira nos teus filhos, não desconta essa ira no teu trabalho. Você não é mais irado, eu te dei uma nova natureza, te dei uma natureza que é gentil. Aí você recebeu isso. Conforme o que você recebeu, você entrega. Fala, Deus, eu estou entregando realmente essa ira aqui.
porque agora eu quero receber dessa generosidade, eu quero receber, na verdade, dessa bondade, e eu quero entregar essa bondade para os outros, eu quero multiplicar essa bondade nos outros. Está entendendo como é que as coisas funcionam? É assim. Agora, se você fala, não, eu tenho direito de ter ira porque me feriram, tá bom. Você pegou o talento que você tinha para receber, que era a natureza bondosa de Deus, e você escondeu, e você está vivendo a partir da sua ira. Quando o Senhor voltar, você entrega a ira para Ele, vê o que Ele faz. Continua. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Transbordar, passa de você. Continua. Como está escrito, distribuir. Distribuir, deu os seus bens aos necessitados, a justiça dura para sempre. Continua. Aquele que supre a semente é o que semeia. Aquele que supre a semente é o que semeia. E o pão ao que come. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com Ele e com todos os outros. Depois pega esse texto e medita nele. Aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão é o que come. Você já recebeu Jesus, sim ou não? Jesus é o pão da? Ele já te deu de comer, sim ou não? Junto com a comida ele está te dando o quê? Está dando o quê? Está te dando o quê? Semente. Fala semente. Ele está te dando o quê? É para guardar no bolso semente? É para fazer o quê? Não diga que você não tem o que plantar. Aquele que supre a semente é o que semeia. E ele não está te dando só coisa para você dar, que você fala assim, nossa, eu estou dando, parece que eu não tenho. Ele dá pão ao quê? Você acha que está faltando alguma coisa? Está te faltando alguma coisa? Fala, não está te faltando nada. Você não tem falta de nada. E aí sabe o que ele fala? À medida que vocês estão recebendo semente, vocês estão dando pão, vocês estão multiplicando o negócio, as outras pessoas vão louvar a Deus por causa do serviço ministerial de vocês. Elas vão louvar a Deus porque a obediência de vocês é acompanhada pela confissão de fé. Ou seja, eu confesso, mas eu ajo de acordo com aquilo que eu estou pregando. Eu prego, eu falo, mas eu me comporto de acordo com aquilo que eu estou pregando e estou falando. Porque eu tenho essa nova natureza. Amém? Pode ficar em pé no seu lugar, vamos orar. O nosso coração tem que ser assim, que a dona Olinda está falando aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu não sou um pobre coitado. Obrigado, Jesus, porque eu não sou mais escravo. Obrigado, Jesus, por ter me dado uma nova natureza. Obrigado, Jesus, por ter derramado o teu Espírito sobre mim. Obrigado, Jesus, porque agora eu tenho a natureza do Filho de Deus em mim, o Espírito habitando em mim, aquele que me conduz a toda a verdade. Obrigado, Jesus, porque eu não sou mais dependente das coisas desse mundo, das coisas dessa terra. Obrigado, Jesus, porque a minha vida não é guiada por outras pessoas. A minha vida não é guiada por governantes naturais. Obrigado, Deus, porque minha vida não é guiada mais pela minha alma, não é guiada mais pelas vontades do meu corpo, mas a minha vida é guiada pelo teu Espírito. Obrigado, Jesus, porque eu não tenho fome nem sede.
Eu já comi do pão da vida, e eu já bebi da água verdadeira que jorra agora a partir de mim. Obrigado, Jesus, porque agora eu sou coparticipante da obra de Cristo aqui na terra. Obrigado, Jesus, porque você morreu, você ressuscitou, você ascendeu aos céus, e você enviou o Espírito Santo como conselheiro, o Espírito que nos guia a toda a verdade, o Espírito que nos lembra de toda a verdade que você pregou. Obrigado, Jesus, porque nós somos agora os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Obrigado porque nós somos criados à tua imagem, à tua semelhança, e agora nós, como embaixadores, podemos reinar sobre essa terra, e não só podemos, como nós devemos reinar sobre essa terra. Obrigado, Jesus, porque o teu reino não é o reino desse mundo. O teu reino não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e vida no Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque reinar em vida não é reinar sobre pessoas. Obrigado, Jesus, porque reinar sobre essa terra não é mandar em pessoas. Obrigado, Jesus, porque o teu reino, ele é a paz. Então nós somos promulgadores, nós somos aqueles que professam a paz. Nós somos embaixadores da paz. Obrigado, Jesus, porque teu reino é alegria. Então nós somos causadores de alegria. Nós, os que pregamos as boas novas, trazemos a alegria onde havia tristeza. Obrigado, Deus, porque teu reino é vida. E como embaixadores do teu reino, nós agora levamos vida aonde há morte. Nós levamos a luz aonde há escuridão. Isso é reinar. Isso é pegar os talentos e multiplicar. Põe a mão sobre o seu coração. Repita: eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a natureza do Filho de Deus. Eu tenho em mim o Espírito de Deus. Eu fui chamado para conhecer o Filho e fazer o Filho conhecido. Eu fui chamado para reinar sobre essa terra. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Paz, justiça, alegria é a vida de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Você vive para a eternidade. Você vai fazer as coisas normais do dia a dia. Você não vai virar um extraterrestre depois de sair dessa porta. Mas você tem uma natureza dentro de você. O que o diabo quer fazer, a obra dele, é nos enganar para que a gente não perceba essa natureza que nós temos. A mentira de Satanás é dizer: esconda o seu talento. A mentira de Satanás é dizer: esconde porque Deus vai te cobrar, você tem que ter medo. A verdade do Espírito não é essa. A verdade do Espírito é: usa o talento. Dá o talento, porque aí você vai multiplicar o talento que eu te dei. Amém? Aleluia.